sejam bem-vindos à aula Agentes de A, aquela explosão de produtividade. Vocês vão ver que quando a gente sabe conduzir muito bem esses agentes, a nossa jornada aumenta assim, exponencialmente, é muito legal. Isso faz parte aí do nosso workshop. E antes eu vou dar uns conceitos e já já a gente passa para as configurações. Vamos lá? Bom, mas primeiramente, o que são agentes de A, né, pessoal? Os agentes de A nada mais são do que copilotos nessa jornada, uma jornada onde a gente faz o papel do cérebro criativo e os copilotos, como assistentes, vão nos ajudar a resolver problemas que a gente gasta muito tempo, certo? Então, na verdade, eles podem nos assistir como agentes virtuais, ou seja, eles estão dentro de sistemas, como por exemplo o ChatGPT, ele pode ser feito também em outras plataformas, mas aqui o foco da nossa disciplina é utilizá-los em agentes GPT. E eles podem funcionar de maneiras reativas ou de maneira proativa. E a gente vai ver como que isso funciona. Bom, primeiramente, quais são as características, né, dos agentes? Primeiramente, eles têm autonomia e aprendizado, eles aprendem com o nosso uso, a gente pode reformular e a gente vai assistindo toda a jornada de configuração. Ele usa processamento de linguagem natural, então a gente não precisa usar nenhum código, através mesmo do ChatGPT, ensinando através de palavras, a gente deixa ele do jeito que a gente quer. Ele é ótimo quando especializado em tarefas específicas, como assim, não é muito legal a gente criar um agente genérico, é legal quando a gente determina uma função, determina um método, assim como a gente viu na engenharia de prompts, ok? E eles podem ter integrações, eles podem funcionar por trás através de APIs, que são chaves de acesso a outros aplicativos para eles poderem se intercomunicarem. E além disso, eles têm escalabilidade e disponibilidade, ou seja, eles não descansam. Se você entra lá a qualquer hora do dia, ele vai te ajudar. Bom, é importante a gente saber que ele está diretamente conectado com os LLMs, que são os Large Language Models. A gente viu, né, pessoal, que é muito importante a gente ter essa base de conhecimento e ter a ciência, né, de que existem diversos modelos de linguagem onde podem ser criados os agentes, tá? A gente tem aí o GPT 5.1 da OpenAI, o Gemini, o Claude, o Llama, mas a nossa disciplina aqui, ainda mais porque vocês usam aí diretamente o GPT, a gente vai ficar aqui nessa primeira configuração da Apple AI, da OpenAI, beleza? E o seguinte, tá? Integração e automação com RPA. O que isso significa, pessoal? Robotic Process Automation. É importante vocês entenderem que o RPA ele é o que está por trás dos agentes e é através dessa tecnologia que a gente conecta. Ou seja, ele pode clicar em outros aplicativos, ele pode enviar e-mails, preencher formulários, conectar dados, conversar no WhatsApp, atualizar planilhas. Isso aqui são exemplos, né, de como a gente pode utilizá-lo no nosso dia a dia. Bom, e é importante entender que para isso deve existir por trás um fluxo. A gente tem que pensar o que a gente quer fazer, qual que é o gatilho, qual que é a função, a tarefa, depois qual que é a ação desejada, né? Ou seja, eu quero que ele entre no meu e-mail, depois faça um resumo, e depois a gente coloca quais condições, qual que é o formato de saída. E RPA, pessoal, essa sigla aí que vocês vão ver muito relacionada à automação, nada mais é do que um robô, Robotic Process Automation, essa tecnologia que é feito para criar esse fluxo por trás dos computadores. E eles são legais porque eles nos imitam e eles fazem exatamente o que a gente faria na tela do computador. Só que aí a gente tem que, primeiramente, entender esse fluxo para fazer uma automação, tá? E assim, para ficar muito claro todo o processo, existem diversos tipos de agentes, tá? Eles vão desde o nível mais básico, que eles estarão dentro do ChatGPT, né? Funcionando de forma reativa, você precisa abrir o ChatGPT para conversar com ele. Depois você pode adicionar uma memória extra no ChatGPT, imagina que você tem um banco de dados gigantesco, como vocês têm aí, por exemplo, na Apex. E depois eles têm outras funcionalidades, como RAG. O que é RAG? Ele pode entrar na internet e aprender diretamente, automaticamente. E como, por exemplo, eles podem também, através de outros sistemas, como o DeFi, o Synthflow, eles podem se conectar a diversas ferramentas. Então, imagine que você pode ter um robô que esteja conectado a um CRM, a um banco de dados, ou seja, tudo isso depende da orquestração do que você quer.
Ele pode aprender também um sistema mais avançado com auto-feedback. O que é auto-feedback? À medida que ele soluciona mais tarefas, ele aprende com aquela funcionalidade e vai dando caminhos mais fáceis. E o sistema multi-agentes, que é o estado da arte, é quando você configura 2, 3, 4, 5 agentes e eles podem se intercomunicar para resolver algum objetivo específico. Isso aqui é coisa fina demais. Infelizmente, a gente não tem como prototipar isso aqui, porque isso requer realmente uma grande execução de desenvolvimento. Bom, mas vamos lá. Quais são as plataformas de RPA mais utilizadas no mercado hoje, certo? Eu gosto muito do Make.ai, do Flowise.ai, do Different-In. Isso aqui são exemplos, tá, pessoal? Existem diversas plataformas, mas isso aqui é só para dar um geral, para vocês conhecerem aí quais são esses nomes, quais são essas plataformas, porque todas elas praticamente fazem a mesma coisa, só que com interfaces e funcionalidades diferentes. Bom, o GPT Maker é uma plataforma brasileira. De todas elas, se vocês precisarem fazer uma automação um pouco mais simples, intuitiva, eu recomendo muito entrar no gptmaker.ai, porque com ele, além de ser totalmente em português, você pode fazer um treinamento personalizado, criar CRMs, ferramentas, e é tudo muito fácil através de uma interface bem simples, tá? Essa aqui é a plataforma, se vocês quiserem depois entrem no YouTube, tem um tutorial facinho, qualquer pessoa sabe programar. Bom, e funciona basicamente assim, tá? A gente olha, escolhe, ele já tem lá inclusive alguns templates, tá? Essa aqui é da plataforma Make. E você não precisa reinventar a roda, né? Geralmente todas as pessoas têm fluxos que são mais ou menos parecidos. Eu preciso entrar numa planilha e levar isso para o WhatsApp. Eu preciso pegar uma planilha e depois transformar isso em um arquivo de e-mail, né? Então, aqui você vai encontrar diversas ocasiões que a gente pode utilizar como formas, tá? Mas, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui é realmente a interface, tá? Do Make, onde você coloca aqui os seus inputs, quais ferramentas você usa, depois qual modelo de linguagem e plataforma você pode usar, e depois para onde que ele quer ir. Isso aqui é só um exemplo, tá? De um fluxo, e esses ícones eles se apresentam dessa maneira, você não precisa saber de programação nem nada, é só você conectar e dizer para onde que você quer ir. Bom, vamos então falar sobre o conceito de agêntica, né? Depois que a inteligência artificial assumiu esse papel de poder realizar tarefas automáticas, o conceito de agêntica hoje é o que mais vem sendo utilizado para produtividade. E a agêntica nada mais é do que esse conceito de inteligência artificial que responde a comandos pontuais, ele age como um agente autônomo para executar tarefas complexas, né? E tudo isso são através de instruções, através de prompts. Bom, basicamente, para resumir, para deixar fácil e didático, a gente tem aqui os agentes de IA, que eles vão ser configurados para interpretar dados. As ferramentas vão fazer as conexões entre os nossos softwares, nossas plataformas, onde quer que a gente queira. Isso é feito através de API, que nada mais é do que uma chave que você pega em cada plataforma dessa, como por exemplo, para utilizar em WhatsApp, e-mail, calendário e assim sucessivamente. E RPA, que é essa tecnologia que faz com que todo esse fluxo se realize de forma fluida. Bom, mas como configurar agentes de IA, pessoal? O que a gente vai mostrar aqui? Como configurar agentes de IA na plataforma do ChatGPT. Por isso, eu vou fazer aqui uma preparação antes de vocês entrarem realmente na execução. Prestem atenção, porque aqui estão dicas essenciais para quando a gente entrar na plataforma. Bom, primeiramente, o que é necessário ao configurar um agente? A gente precisa ter a descrição desse agente, a gente tem que ter o objetivo principal, a gente tem que ter os valores e propósito, as tarefas principais e o tom de voz. Essas partes aqui são essenciais para fazer com que os nossos robôs atendam conforme a gente quer. Isso aqui é só uma preparação, ok, pessoal? Bom, falando agora, e a gente vai agora para a configuração dos agentes GPT na prática. Eu vou dar uma passadinha aqui já direto e depois eu entro no ChatGPT para mostrar para vocês. Como que vai funcionar esse workshop, pessoal? Esse workshop é o seguinte: criando agentes de inteligência artificial. É um barato. Como você vai fazer isso?
Primeiramente, o desafio, é um desafio excelente, né? A gente vai criar, né, e vai fazer um design thinking dos agentes da Apex. Ou seja, eu vou colocar aqui alguns padrões, algumas fórmulas, que assim, alguns exemplos já prontos, mas o interessante é que vocês utilizem isso para o caso e para o dia a dia de vocês, tá? A gente vai assistir aqui e depois a gente vai ver como configura lá no ChatGPT. Mas o que é importante, assim, quais são as bases, né, e qual que é a missão desse exercício, o que eu quero que vocês façam na prática e o que eu vou demonstrar para depois vocês aplicarem, ok? Primeiro, design de agentes, né? Cada participante, você que está assistindo essa aula, configure o seu próprio agente, preenchendo o prompt básico, eu vou dar um prompt básico, e depois você utiliza esse design thinking de acordo com a sua área e função. Obviamente que eu não conheço a sua função, e o mais importante é que você entenda o raciocínio, a fórmula, né, de como construí-lo, e depois aplique no seu dia a dia e no seu caso. E você não precisa fazer só um, você pode fazer vários, não tem problema nenhum. Bom, pessoal, então isso aqui é uma coisa que tem que estar claro para vocês antes da gente configurar o agente. Porque o agente, obviamente, ele vai funcionar da forma específica a qual você o conduzirá. Então, por exemplo, você tem que ter a descrição do agente, né, o nome que você quer dar, você tem que ter o objetivo do agente, você precisa ter os valores e o propósito. Como assim? Você, como um colaborador da Apex, você pode trazer isso do seu próprio brand book, do seu sistema aí de missão, visão e valores. Tá? Depois você coloca as tarefas principais que esse bot realiza, ou seja, tente deixar ele o mais específico possível. Quando a gente coloca um bot muito genérico, a gente acaba deixando ele indo para qualquer lado. Então, quais são as tarefas desse agente? Imagina nas tarefas do seu dia a dia, o que você precisa fazer? Você precisa fazer relatórios, você precisa fazer pesquisa, enfim. Isso vai de caso a caso. Habilidades adicionais. Imagine que você queira que esse agente fale japonês. Sim, é possível. Imagine que você queira que a gente tenha uma habilidade adicional, como, por exemplo, conhecer bastante um tipo de cultura ou um comércio específico, tá? Depois, restrições ou normas de conduta. Você pode, né? E é muito interessante quando você coloca, pô, eu quero que ele não responda sem conhecer uma base de dados, eu quero que ele não invente informações, eu quero que fazer um double check, né? Eu quero que ele verifique e me avise quando ele não souber. Então isso aqui depende de você. Como que funciona a sua área? Por exemplo, na área jurídica, é muito importante você colocar como restrição consultar a legislação vigente e assim sucessivamente. Tom de voz, você quer que ele fale com mais humor ou você quer que ele conduza num tom analítico, crítico, observador? Aí tá contigo. E depois frameworks, metodologias ou instruções. O que são isso? Às vezes você tem aí um tipo de trabalho que é recorrente, a forma como você trabalha, qual a instrução, né? Você já tem um documento base de um relatório que você apresenta diariamente, então é importante que a forma como você trabalha seja passada para ele, certo? E depois consultar base de conhecimento. Consultar base de conhecimento é a grande virada de chave para a gente ver como funcionam os agentes, tá? Bom, mas primeiramente, assim, quais são os entregáveis dessa aula, né? O que você precisa ter preenchido para que a gente possa avançar? Eu não tenho como raciocinar o que o bot vai fazer por você, certo? Então, como eu expliquei, você tem que parar, né, num rascunho e colocar a descrição do seu agente, o objetivo, valores, propósito e assim sucessivamente, conforme eu expliquei no slide passado. E você precisa compilar essas informações, tá? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar isso num caso prático do dia a dia. Exemplo, a tarefa dele pode ser gerar relatório executivo, estruturar checklist de compliance, automatizar comunicação interna, mapear oportunidades de mercado e assim sucessivamente. Ok? Então, antes de fazer, pensem para que ele vai servir. Bom, e vamos lá. Sobre a base de conhecimento, pessoal. A gente vai ver lá como configurar essa base, mas é muito importante vocês saberem que tipos de documentos são acessíveis e como que o LLM do GPT lê. Ou seja, ele pode ler documento Word, documento de texto, .txt, PDF, planilha Excel, PowerPoint, CSV, que são aqueles arquivos gerados através de planilha, né, para transformar numa planilha mais fácil. Arquivos tipo Markdown, que são arquivos para programação.
JSON, XML. Então, esses daqui são os documentos mais importantes. Fica aqui uma dica. Se você trabalha com Excel, o mais importante é você simplificar as planilhas. O ChatGPT ele não lê bem planilhas muito robustas, que tem diversas tabelas, diversos slides. Então, o mais importante seria, se você trabalha com planilha de Excel, reduzir isso, né? Colocar o nome direitinho, né, do que é aquela planilha. Pode exportar em PDF ou então pode deixar em Excel desde que não tenham muitas páginas. Porque você pode fazer o quê? Despedaçar e colar todas as fórmulas que você precisa no seu agente, ok? Vamos lá. E nessa base de conhecimento, lá no prompt, você pode inclusive deixar, né, algumas recomendações caso você queira que ele seja um robô extremamente preciso, certo? Você pode falar para ele utilizar como fonte principal informações de documentos materiais, priorizar o uso dessas referências e assim sucessivamente. Mas isso aqui é só para vocês terem como técnica para deixar o seu robô um pouco mais fincado dentro do assunto e ele não sair explorando tentativas para todos os lados, ok? Bom, primeiro passo então, pessoal, antes da gente entrar na aula, eu quero que vocês saibam que vocês precisam estar logados no ChatGPT, obviamente, né? Isso é evidente. Depois, ter as suas respostas, né? Quais são as respostas? As respostas desse slide aqui, pessoal, você já tem que ter isso preparado para quando chegar lá na configuração do agente, você não ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, certo? E, obviamente, né, a gente vai utilizar uma aba, que é a aba de criação de GPTs, ok? Eu vou já entrar aqui na minha tela e vocês vão entender isso de uma forma bem tranquila. Bem, só como um último aviso, eu deixo também aqui nesse nosso arquivo mestre, né? Vocês têm aí os slides, alguns exemplos. Eu vou utilizar esses exemplos aqui. Obviamente que esses exemplos aqui são exemplos genéricos, mas vocês vão entender como utilizar os blocos para deixá-los mais personalizados. Beleza. No próximo bloco, eu já entro direto na tela do ChatGPT. Te aguardo lá. Vamos nessa?